dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de abordar os máximos e mínimos de uma função real de uma variável real. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece, comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma ajuda em cálculo. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é trabalhar brevemente com as noções de ponto de máximo e ponto de mínimo de funções de uma variável real. Portanto, sem mais delongas, passemos ao nosso estudo. A noção de máximo e mínimo pode ser vista como uma aplicação da diferenciabilidade de funções, até mesmo porque esses dois elementos são muito importantes em problemas de otimização. Mas, para que nós compreendamos o que de fato eles significam, nós vamos observar uma primeira definição. Então, imagine que eu tenho uma função e um subconjunto do domínio dessa função. E eu pego um ponto que está nesse subconjunto. Então pego o f, uma função de uma variável real, tem ali o domínio dessa função, pego um subconjunto deste domínio e dentro desse subconjunto eu pego um ponto. Eu vou dizer que f de p é o valor máximo de f no conjunto A, ou que P é um ponto de máximo, se f de x for menor ou igual a f de P para todo x pertencendo a A. Em outras palavras, eu vou dizer que dentro do conjunto A, P é um ponto de máximo se a imagem dele for o maior valor possível para a função quando eu restringo a função a este conjunto A. E aí, neste caso, este valor, esta imagem, eu chamo de valor máximo. Por outro lado, se de repente o valor de P, ou seja, a imagem da função em P, for o menor valor possível para a função dentro de A, então eu vou dizer que nesse caso P é ponto de mínimo e que a imagem dele é o valor mínimo. E aí uma coisa que eu quero observar é que eu estou considerando num primeiro momento valores máximos e valores mínimos e respectivamente pontos de máximos e pontos de mínimos quando eu estou restringindo a um conjunto A. Então o fato de eu ter um ponto de máximo em A não significa que o valor dele é o maior valor da função. Significa que dentro daquele conjunto, quando eu pego todos os pontos lá dentro, é justamente este pontinho que alcança o valor máximo. Mas eu não posso dizer que é o valor máximo para a função. Então, como exemplo, eu estou aqui com um gráfico de uma função e percebo o seguinte. O ponto P1 eu poderia enxergar como um ponto de mínimo dentro do conjunto A descrito pelo intervalo AB. Mas perceba que como a função está definida para todos os reais, neste caso em particular, eu tenho pontos cujas imagens têm valor menor do que aquele percebido em P1. Portanto, P1 é um mínimo dentro do conjunto A. E tradicionalmente nós chamamos isso de mínimo local, porque se refere a um conjunto, ou máximo local, porque se refere a um conjunto. Mas necessariamente não precisa ser o menor valor ou maior valor da função que eu estou encontrando neste ponto. Quando eu encontro um ponto cuja imagem é o maior valor da função como um todo, aí neste caso eu estou dizendo que eu tenho um ponto de máximo global. E, respectivamente, se eu encontro um ponto do domínio da função, e aí naquele ponto em particular a função atinge o menor valor possível, ou seja, a imagem deste ponto é o menor valor de todas as imagens daquela função, eu vou dizer que neste caso P é um ponto de mínimo, e aí eu estou alcançando o valor mínimo da função como um todo. Mas para diferenciar essa ideia de pontos que são máximo ou mínimo dentro de um conjunto e da função como um todo, quando nós estamos falando dentro de conjuntos, eu vou dizer que eu tenho um ponto de máximo e um ponto de mínimo local, porque está dentro de um determinado conjunto.
Quando eu estendo essa ideia para a função como um todo, aí eu falo que eu tenho um ponto de máximo ou um ponto de mínimo global. E para especificar, ou melhor, definir de maneira adequada o que eu vou entender como máximo e mínimo local, eu vou usar aquela ideia de máximo no conjunto. Então, eu vou dizer que um ponto P é máximo local se eu consigo estabelecer um intervalo em torno de P no qual a imagem deste ponto é o maior possível dentro daquele intervalo. E a mesma coisa eu faço com o mínimo. Eu vou dizer que eu tenho um mínimo local quando eu consigo estabelecer um intervalo em torno deste ponto de maneira que neste intervalo a menor valor possível para a imagem seja atingido neste ponto. Então essa ideia precisa ficar muito claro. Quando eu falo máximos e mínimos locais, eu estou pensando em subconjuntos do domínio. Então dentro daquele subconjunto, aquele ponto é um ponto de máximo, aquele ponto é um ponto de mínimo. Se eu falo máximo ou mínimo global, aí eu estou pensando na função como um todo. Para a gente fixar essa ideia, eu vou pegar uma primeira função polinomial e eu vou estudar essa função com relação a máximos e mínimos. E no item B, eu vou verificar quais são os valores máximo e mínimo quando eu restringo a função ao intervalo menos 2, 3. Então, no item A, eu tenho a função que é dada por x ao cubo menos 3x² mais 3. Se eu estou estudando máximo e mínimo, eu preciso estudar então crescimento e decrescimento, para verificar como a função se comporta no momento em que ela está crescendo e no momento em que ela está decrescendo. Então a primeira coisa que eu faço é calcular a derivada primeira da função. No caso de x ao cubo menos 3x² mais 3, essa derivada vai ficar 3x² menos 6x, que eu posso escrever como 3x que multiplica x menos 2. Então, eu calculei a derivada primeira. Vou, então, entender com relação a crescimento e decrescimento. Então, perceba o seguinte. Se a f' de x for igual a 0, isso equivale a dizer que 3x vezes x menos 2 é igual a 0, o que me dá dois possíveis valores. X é igual a 0 ou x é igual a 2. Portanto, na hora que eu estou estudando o crescimento e o decrescimento dessa função, eu preciso analisar o sinal da derivada primeira. Então aqui eu vou destacar 0 e aqui eu vou destacar 2. E aí eu considero os dois valores, porque é uma função polinomial, o domínio é todo o conjunto dos reais. E eu quero observar o seguinte, como a derivada é uma função quadrática, neste caso, então eu vou observar o termo que acompanha o x². Neste caso, o coeficiente é 3, que é positivo. Então eu sei que entre as raízes esta função é negativa e fora delas é positiva. Portanto, eu posso dizer que a função é crescente para valores menores do que 0 e maior do que 2 e decrescente entre 0 e 2. E aí perceba, num primeiro momento, eu posso dizer que eu obtive então um ponto de máximo local, que neste caso é em x igual a 0. Por quê? Um pouco antes dele a função cresce, ou seja, a função tem valores menores do que 0, e um pouco depois dele a função decresce, ou seja, a função começa a assumir valores menores do que 0 novamente. Então ela sobe até chegar no ponto x igual a 0 e a partir dali ela decresce. Então antes de 0 ela tem valores menores e depois também. Então localmente eu posso enxergá-la como um ponto de máximo local. E de maneira similar eu posso enxergar 2 como um ponto de mínimo local. Porque perceba, a função antes de 2 ela é decrescente e depois de 2 ela é crescente. Ou seja, ela tem valores maiores do que aqueles enxergados em 2. E aí ela vai diminuindo esse valor até alcançar x igual a 2. E a partir dali ela começa a aumentar novamente o valor dessas imagens. Portanto, eu tenho um ponto de máximo local em 0 e um ponto de mínimo local em 2. Então, registrando isso. Então, o ponto de mínimo local em x igual a 2.
Aí a pergunta que é feita é, mas esses pontos poderiam ser máximos e mínimos globais? Porque o fato de ser mínimo global pode ser que ele seja para a função como um todo. Em particular, seria no intervalinho em torno dele. Mas o fato de eu ter encontrado um ponto de mínimo local, num primeiro momento, não significa que ele é global. Se ele for global, evidentemente ele também terá que ser local. Mas, para verificar isso, eu vou calcular o limite dessa função no infinito. E aí perceba o seguinte, quando eu calculo o limite da função x ao cubo mais 3x² mais 3 no infinito, para x tendendo a mais infinito, eu tenho que observar somente o termo de maior grau, que nesse caso é x ao cubo. Como o limite tende para mais infinito, isso dá mais infinito. E por outro lado, quando eu estou calculando o limite da função para x tendendo a menos infinito, novamente eu vou olhar o termo cúbico, e neste caso é o termo cúbico porque é o termo de maior grau. Quando x vai para menos infinito, o x ao cubo também vai para menos infinito. Portanto, essa função não tem máximo e mínimo globais, porque perceba que indo para mais infinito a função cresce sem parar, portanto ela não teria um valor máximo, e indo para menos infinito a função também decresce sem parar, portanto ela não seria possível obter um valor mínimo. Mas localmente é possível, em torno do 0 e do torno do 2, estabelecer um máximo e um mínimo ali. No item B, o que me é solicitado é para calcular no intervalo menos 2 e 3, quem é o valor máximo e quem é o valor mínimo da função. Então, no primeiro ponto, eu vou adotar os pontos de máximo e mínimo locais que eu encontrei e vou calcular o valor da função nesses dois pontos. Então, perceba, no caso do zero, a função vai ficar 0 ao cubo, menos 3 vezes 0 ao quadrado, mais 3. Então, 0 ao cubo é 0, menos 3 vezes 0 ao quadrado vai dar 0 menos 0, mais 3 é 3. E a f de 2 é 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 3. 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado 4. Então vai ficar 8 menos 12 dá menos 4, menos 4 mais 3, isso fica menos 1. Portanto, nos máximos e mínimos locais que eu encontrei dentro do intervalo menos 2, 3, eu calculei os possíveis candidatos a valor máximo e valor mínimo. Mas como eu sei que essa função, depois de 2, ela cresce sem parar, e antes do 0 ela decresce sem parar, eu vou verificar qual é o valor que essa função atinge em menos 2 e em 3. Para verificar se de repente em menos 2 eu não tenho um valor menor do que o valor mínimo local que eu encontrei. Então perceba, quando eu faço a f de menos 2, isso dá menos 2 ao cubo, menos 3 vezes menos 2 ao quadrado, mais 3. Perceba o seguinte, menos 2 ao cubo dá menos 8. Menos 8 menos 12, menos 20. Mais 3, menos 17. E quando eu calculo f de 3, isso dá 3 ao cubo, menos 3 vezes 3 ao quadrado, mais 3. 3 ao cubo, 27. 3 ao quadrado, 9. Então, 27 menos 27, 0 mais 3, 3. Então, o que eu tenho é o seguinte. O valor mínimo é menos 17. E isso eu alcanço em x igual a menos 2. E o valor máximo é 3. E isso eu alcanço em dois pontos, em x igual a 0, ou se eu estiver analisando x igual ao próprio 3. Então perceba, a ideia de ser um mínimo local não significa que é um mínimo global. Perceba que 2 é um mínimo local, ou seja, no intervalo ao redor de 2, o menor valor que essa função vai alcançar é menos 1, mas se eu estendo para o domínio todo, ele deixa de ser um ponto de mínimo. E a ideia, então, de nós estudarmos máximos e mínimos é porque nós podemos pensar em alguns problemas de otimização. Então, nesse exemplo, tem um problema bem simples de otimização. Eu vou calcular dois números positivos
cuja soma seja 4, e a soma do cubo do menor com o quadrado do maior seja mínima. Então vamos por partes. Eu vou chamar de x e y os números procurados. E aí o exercício diz que a soma deles tem que dar 4. Eu chamo um problema desse tipo de problema de otimização porque eu estou procurando um valor ótimo, ou seja, um valor que nesse caso minimize a soma, porque eu quero que a soma seja mínima. Então um valor que minimize a soma, esse seria um valor ótimo. Então, como eu estou procurando um valor ótimo, nós chamamos problemas assim de problemas de otimização. Eu vou considerar que x, em particular, é o menor desses números e que o y é o maior. E daqui eu tenho o seguinte, que o y é 4 menos x. Essa é a expressão que eu tenho. Perceba também o seguinte, se o x é o menor deles, esse x pode chegar no máximo até a metade de 4. Se ele for maior do que a metade de 4, o y ficaria menor do que ele, já que os dois são positivos. Portanto, eu sei que o x está entre 0 e 2. E o y vai estar entre 2 e 4. Agora eu vou pensar numa função que eu vou chamar de função soma. Só que neste caso, o enunciado do exercício diz o seguinte. Eu quero somar o cubo do menor com o quadrado do maior. E aí eu quero que essa soma seja mínima. Eu tenho que encontrar o valor de x que minimiza essa soma. Perceba que o y nós vimos que é dado por 4 menos x. Então, no lugar desse y, para deixar tudo em função de uma variável só, eu vou substituir por 4 menos x. E, portanto, o que eu quero minimizar é a função x ao cubo mais 4 menos x ao quadrado. Para calcular mínimo, eu vou procurar, então, a primeira derivada. Então, neste caso, eu tenho 3x². E aqui eu vou usar a regra da cadeia. Então, isso fica mais 2 vezes 4 menos x, vezes a derivada de menos x, que nesse caso é menos 1. Porque perceba que 4 a derivada vai dar 0. Então, aqui é menos 1. Então, isso fica 3x² menos 2 vezes menos x mais 2x menos 8. E aí eu vou fazer o estudo de crescimento e decrescimento da função s, analisando o sinal desta derivada. Então perceba, se eu faço essa linha de x igual a 0, isso é equivalente a dizer que 3x² mais 2x menos 8 é igual a 0. Ora, mas por sua vez, eu tenho que calcular então essa equação de segundo grau. E aí o discriminante dela vai ser da forma b², b é 2, então 4, menos 4 vezes 3, 12, menos 12 vezes menos 8. Então aqui fica positivo, 12 vezes 8, 96. E essa soma dá 100. Portanto, as raízes dessa equação existem, são duas, vão ser dadas por menos 2, mais ou menos raiz de 100, que é 10, dividido por 6. E aqui eu tenho dois valores. O primeiro é menos 2 mais 10, 8. Então, 8 sextos, que simplificando dá 4 terços. E o segundo vai ser menos 2 menos 10 menos 12 por 6 menos 2. Esse valor não me serve, porque o enunciado do exercício diz que eu estou procurando um número positivo. Então esse valor aí não serve. Então agora eu vou fazer uma reta para identificar essa linha de x. Então perceba que as raízes que eu encontrei foram menos 2 e 4 terços. Como essa linha de x era dada por 3x² mais 2x menos 8, uma coisa que eu vou observar é que o termo que acompanha x² é 3, é positivo. Portanto, eu posso dizer que esta função é negativa entre suas duas raízes e positiva para fora delas. Em particular, eu vou destacar o 0 aqui. E aqui eu vou marcar o 2, que é o intervalo no qual eu estou procurando o x. Então, perceba, a função é decrescente entre 0 e 4 terços.
e ela se torna crescente a partir de 4/3. Portanto, neste intervalo, este ponto é o ponto de mínimo. Sendo o ponto de mínimo, então o x que eu procuro é dado por 4/3. E, consequentemente, o y vai ser 4 menos 4/3, que vai dar 3 dividido por 1, 3 vezes 4, 12, menos 3 dividido por 3, 1, vezes 4, 4, 8/3. E aqui, então, eu teria resolvido o problema. Perceba que eu não preciso me preocupar com 0 e com 2, porque, veja, no caso do 0, ela se torna decrescente a partir dele. Portanto, o valor que eu alcançaria em 0, com certeza é maior do que 4/3. E no caso de 2, a partir de 4/3 se torna crescente. Portanto, o valor que eu alcançaria em 2, com certeza é maior do que aquele alcançado em 4/3. E, portanto, eu determinei o x e determinei o y, e isso encerra, então, esta questão. No exemplo 3, me é solicitado para construir um cilindro circular reto de área total S dada e cujo volume seja máximo. Então, aqui eu preciso de duas variáveis para poder pensar neste volume. O R, que eu vou chamar do raio da base, e H, que eu vou chamar de altura do cilindro. Quando eu estou calculando o volume de um cilindro, ele é dado pela área da base vezes a altura. A área da base, por ser um cilindro circular, é um círculo. Então, a área de um círculo é π vezes o raio desse círculo, que seria o raio da base, ao quadrado, vezes a altura. Essa, então, seria a expressão para o volume deste cilindro. Agora, eu quero observar o seguinte. Quando eu estou calculando a área total, eu estou calculando a área da base, do topo do cilindro. Então, deixe-me desenhar aqui o cilindro. Então, eu calcularia a área deste topo, a área da base e esta área lateral. Em particular, se eu abro um cilindro circular, a parte lateral é um retângulo, no qual este comprimento seria exatamente o comprimento da circunferência da base, que neste caso é dado por 2 vezes π vezes r, e aqui eu tenho uma altura h, que seria a altura do cilindro. Portanto, a área total é dada da seguinte forma: 2 vezes a área da base, que é igual à área do topo, então considerando então aqui embaixo, aqui em cima, mais a área lateral, que é a área deste retângulo, que é dado por 2πr vezes h. Como o volume depende do raio e depende da altura, isso significa que eu vou precisar escrever uma variável em função da outra. Neste caso, eu vou escrever a altura em função da raio, já que este valor S eu conheço. Então, a altura, neste caso, ela pode ser determinada da seguinte maneira. Eu tenho 2πrh é igual a S, basta este carinha para o primeiro membro, menos 2πr ao quadrado. E, consequentemente, então, a altura ela vai ser dada por S menos 2πr ao quadrado dividido por 2πr. E uma vez que eu observei isso, então eu posso resolver o problema agora utilizando a fórmula do volume. Antes de partir para a fórmula do volume, eu quero lembrar que a altura tem que ser um número maior do que 0. Portanto, o que eu estou dizendo é que S menos 2πr ao quadrado sobre 2πr tem que ser maior do que 0. Como esse raio é positivo, isso aqui nunca vai dar 0. Portanto, isso significa que este numerador tem que ser maior do que 0. O que é equivalente a dizer o seguinte: que 2πr ao quadrado é menor do que S, o que por sua vez me diz que r ao quadrado é menor que S sobre 2π, e considerando que o raio também tem que ser um número maior do que 0,
eu tenho então que esse raio vai estar entre 0 e a raiz quadrada de S sobre 2π. Agora eu vou calcular o volume em função do raio. Então, novamente, a fórmula que nós encontramos é πr ao quadrado vezes a altura, mas eu vou substituir agora a altura. Então, isso é πr ao quadrado vezes S menos 2πr ao quadrado dividido por 2πr. Corta este π com este π. Este r ao quadrado vai embora com este r. E, portanto, a expressão que eu tenho é SR menos 2πr ao cubo dividido por 2. Como é um problema de otimização, ou seja, eu quero procurar um valor ótimo, nesse caso eu quero procurar o maior volume possível. Então eu vou procurar um valor que maximize esta função, ou seja, eu vou procurar um valor de R que maximize essa função. Este valor é que a gente vai chamar de valor ótimo. E, portanto, para calcular este valor, eu preciso considerar a derivada dessa função V. A derivada dessa função é dada por meio vezes a derivada, então, deste numerador. Como S é uma constante, então aqui vai ficar a derivada de SR, que é S, menos 2π, a derivada de r ao cubo é 3r quadrado. Então vai ficar menos 6πr ao quadrado. E, portanto, eu tenho que resolver agora a igualdade V' de r igual a 0 para, então, identificar qual seria o valor deste raio procurado. Então, para registrar, V' de r igual a 0, isso, então, é equivalente a dizer que S menos 6πr ao quadrado sobre 2 é igual a 0. Então, isso significa que S menos 6πr ao quadrado tem que ser igual a 0. E, portanto, eu estou dizendo que 6πr ao quadrado é igual a S. E, consequentemente, eu estou dizendo que r ao quadrado é igual a S sobre 6π. E, por consequência, então, o raio que eu estou procurando é raiz de S sobre 6π. Raiz positiva porque o raio tem que ser um número positivo. Agora eu vou considerar, então, uma reta para estudar o sinal da velhinha. E aí perceba o seguinte. O raio que eu estou procurando tem que ser maior do que 0 e tem que ser menor que a raiz de S sobre 2π. Perceba que S sobre 6π é menor que S sobre 2π. Portanto, esse valor está entre 0 e a raiz de S sobre 2π. Então, estaria aqui. Além disso, a derivada segunda é uma função quadrática. Como eu estou analisando a variável r, eu vou verificar o valor que está acompanhando este r quadrado, que nesse caso é menos 6π. Na realidade seria menos 6π sobre 2, que simplificando daria menos 3π. E, portanto, ele é negativo. Sendo negativo, eu sei que a função como um todo é negativo fora de suas raízes e ele é positivo entre suas raízes. Perceba o seguinte, as raízes dessa função seria mais ou menos raiz quadrada de S sobre 6π. Então, entre menos essa raiz e a própria raiz, o valor é positivo. Então, aqui é positivo. E fora dela é negativo. Então, nesse intervalo em particular, a função ela é crescente e decresce. Portanto, eu tenho um ponto D máximo. Logo, o raio procurado vai ser do tamanho raiz de S sobre 6π. E a altura, por sua vez, é dada por S menos 2πr ao quadrado dividido por 2πr. Então, eu só vou trabalhar um pouco com essa expressão para identificar qual é o tamanho da altura. Então, a altura é S menos 2πr ao quadrado. O r em questão é a raiz de S sobre 6π, então isso está ao quadrado, dividido
por 2π vezes r. Então, raiz de s sobre 6π. Então, esse quadrado vai embora com essa raiz. Então, fica s menos 2π vezes s sobre 6π. Tudo isso dividido por 2π raiz de s sobre 6π. Então, corta este π com este. E aqui o que eu estou concluindo, então, que a altura é s menos, cancelando 2 com 6 na simplificação, então, s sobre 3, dividido por 2π raiz de s sobre 6π. E aqui o que eu irei fazer é o seguinte, eu vou, neste caso, racionalizar, ou seja, eu vou multiplicar por essa raiz no numerador e no denominador. Então, primeiro, quando eu estou pensando aqui no numerador, vou primeiro fazer essa diferença de fração. Então, isso vai ficar 3. 3 dividido por 1, 3 vezes s, 3s, menos s. Dividido por 2π. Quando eu multiplico essa raiz, tanto o numerador quanto o denominador, embaixo fica s sobre 6π. E aqui em cima vai aparecer um raiz de s sobre 6π. Portanto, eu vou cortar este π com este. E aqui eu vou encontrar 2s sobre 3 vezes a raiz de s sobre 6π, dividido, quando eu simplifico 2 com 6, isso dá s sobre 3. E agora, por fim, vou fazer apenas essa divisão de fração. Então, isso dá 2s sobre 3. Conserva o primeiro e inverte o segundo. Então, 3 sobre s. Vezes a raiz de s sobre 6π. E aí, simplificando s com s, 3 com 3. Isso dá 2 vezes a raiz de s sobre 6π. Portanto, aqui está a altura e o raio é raiz de s sobre 6π, o que então encerra o nosso exercício. Perceba que até o momento, para poder determinar máximos e mínimos locais e, consequentemente, globais, eu fiquei muito preocupado em analisar o intervalo de crescimento e decrescimento da função. Mas perceba que isso dá um certo trabalho. Então, uma pergunta que talvez pudesse ser respondida é se há algum outro critério para encontrar esse ponto. E neste caso há. O primeiro critério é o seguinte. Imagine que eu tenho uma função derivável no ponto P, e este P é um ponto interior do domínio da função. Portanto, ele não é um dos extremos se o domínio for um intervalo. Então, uma condição necessária para que P seja ponto de máximo ou mínimo local é que a derivada primeiro nele dê zero. Em outras palavras, eu vou pegar todos os pontos interiores do domínio da função. Se ele for ponto de máximo ou mínimo local, a derivada primeira neste ponto vai dar zero. Portanto, o que eu estou dizendo é que quando eu estou procurando pontos de máximos ou pontos de mínimos, eu vou procurar aqueles pontos nos quais a derivada primeira da função dê zero. Então, vamos demonstrar isso. A demonstração desse resultado é bastante simples. Eu vou supor sem perda de generalidade que o P é ponto de máximo local. Se for ponto de mínimo, o raciocínio seria o mesmo. Mas eu vou fazer só com máximo, só para ficar claro como é que este resultado é demonstrado. Então, sabendo disso, eu sei que existe um R maior que zero, tal que, neste caso em particular, f de x vai ter que ser menor ou igual a f de p se o x pertencer ao intervalo p menos r, p mais r, e aqui, evidentemente, é claro, eu estou pegando os pontos desse intervalo que estejam no domínio da função, até para poder calcular esse f de x. Uma outra coisa que eu quero observar é que, como p é interior
ao domínio da função, então nós podemos escolher esse R de maneira que, quando eu considero um intervalo em torno de P, esse R está inteiramente contido no domínio da função. Porque como ele está dentro da função, significa que eu consigo estabelecer um intervalo ao redor dele que esteja contido inteiramente na função, tendo em vista que a função é diferenciável, portanto ela tem que ser contínua no intervalo ao redor dele. Agora, eu quero observar o seguinte. Como a função tem derivada no ponto, então as derivadas laterais, as duas, existem e são iguais. Então eu vou escrever essas duas derivadas em função de limites. Primeiro eu estou escrevendo a derivada à direita. E depois eu vou escrever o limite, que descreve a derivada à esquerda. Daí, o que eu quero observar agora é o seguinte. F de x menos f de p sempre será negativo neste intervalo em particular. Por quê? F de x é menor que f de p neste intervalo, então é negativo. Quando eu estou analisando o limite à direita, esse x é maior do que p. Então, x menos p é positivo, mas este carinha é negativo. Negativo com positivo, isto dá negativo. Portanto, num primeiro momento, eu estou concluindo que a f' de p é menor que zero. Menor ou igual, porque nesse caso eu estou analisando o limite. Agora, por outro lado, quando eu estou calculando o limite à esquerda, novamente, f de x menos f de p vai ser negativo, porque f de p é o valor máximo dentro do intervalo. Agora, x menos p também será negativo, porque como eu estou calculando o limite à esquerda, x é menor do que p. Então, x menos p também é negativo. Então, negativo com negativo, esse resultado dá positivo. Portanto, ao mesmo tempo que ele é menor ou igual a zero, ele é maior ou igual a zero. E isso, então, implica necessariamente que a f' nesse ponto seja zero. E isso, então, encerra a nossa demonstração. Um ponto P no domínio da função vai ser chamado ponto crítico estacionário da função se a derivada primeira nele der zero. Então, o que nós provamos agora no primeiro teorema é o seguinte. Se eu tiver um ponto de máximo e um ponto de mínimo, ele também vai ser um ponto crítico. Portanto, quando eu estou analisando pontos de máximo e mínimo no interior do domínio de uma função, a primeira coisa que eu irei fazer é procurar pontos críticos. É o que nós chamamos de teste da primeira derivada. Contudo, só o fato de ser ponto crítico não garante nada. Porque o que nós provamos é que, se eu já souber que ele é ponto de máximo ou ponto de mínimo, então ele vai ser ponto crítico. Mas se ele for ponto crítico, o que me garante que ele é máximo ou mínimo? Aí a gente vai precisar da segunda derivada, e o que nós faremos aqui é o que a gente chama de teste da segunda derivada. Então, para isso, eu vou pegar uma função que é derivável até a segunda ordem em um intervalo aberto i, e eu vou pegar um ponto P neste intervalo. Eu vou supor ainda que a derivada segunda seja contínua nesse ponto P. Então, fique claro qual é a ideia, porque se não tiver uma dessas condições, eu não posso aplicar o teste. Então, eu tenho que pegar uma função que tem derivada segunda no intervalo aberto i, vou pegar um ponto desse intervalo. E vou supor, então, que a derivada segunda é contínua neste ponto. Nessas condições, se o P for um ponto crítico e a derivada segunda nele for positiva, então eu estou trabalhando com mínimo local. Se ele for um ponto crítico e a derivada segunda for negativa, então eu estou trabalhando com um máximo local. E é exatamente isso que eu vou demonstrar agora. Então, para demonstrar o item A, eu vou observar o seguinte. Como a f duas linhas é contínua no ponto P, e, além disso, a f duas linhas de P é maior do que zero, então, do teorema da conservação do sinal,
eu posso dizer que existe um R maior que zero, tal que a f duas linhas de x é positiva se o x pertence ao intervalo P menos R, P mais R. Quem me garante isso é o teorema da conservação do sinal. Esse teorema me garante que quando eu estou trabalhando com funções contínuas num ponto, se ela tem um sinal positivo ou um sinal negativo, aí não importa o sinal, mas numa vizinhança deste ponto, a função mantém esse mesmo sinal. Se ela é positiva, ela continua positiva, se ela for negativa, ela continua negativa. E em particular, eu posso escolher esse R pequeno o suficiente para que ele esteja contido dentro do intervalo I. Então o que eu estou querendo dizer é que se a derivada segunda de uma função é positiva, então o que eu estou afirmando é que a derivada primeira é estritamente crescente nesse mesmo intervalo, já que a derivada dela, que é a derivada segunda, é positiva. Daí eu quero fazer a seguinte observação. Se o x pertence ao subintervalo dado por P menos R, P, como a função é estritamente crescente, então eu posso dizer que a f' de x é menor que a f' de P, mas f' de P por hipótese é zero. E por outro lado, se o x estiver no subintervalo P até P mais R, então o que eu estou dizendo é que neste caso a f' de x tem que ser maior que a f' de P, porque nesse caso x é maior do que P, e portanto a f' de x tem que ser maior do que zero. Ou seja, a f é estritamente decrescente nesse intervalo, em P menos R a P, porque nesse intervalo a derivada primeira fica negativa, e estritamente crescente quando eu considero o subintervalo P mais R. Portanto, perceba, um pouquinho antes do P ela decresce e a partir do P ela volta a crescer. Portanto, o que eu estou observando é que P é ponto de mínimo local, como nós gostaríamos de observar. Agora, para demonstrar o item B, o raciocínio é bem similar ao que a gente fez no item A. Então, eu vou partir do seguinte pressuposto. Se a f duas linhas de P é negativa, e aí partindo do pressuposto que a f duas linhas é contínua em P, então, o que eu posso dizer é que existe um R maior do que zero, tal que a f duas linhas de x vai ser negativa se o x pertencer ao intervalo P menos R, P mais R. Novamente aqui eu estou utilizando o teorema da conservação do sinal. Daí, o que eu vou observar novamente é o seguinte. Se o x pertence ao intervalo P menos R, P, perceba que neste caso, se a derivada segunda é negativa, é porque a derivada primeira é estritamente decrescente. Porque a derivada da derivada primeira é a derivada segunda. A derivada segunda sendo negativa, a derivada primeira, então, neste intervalo é estritamente decrescente. Portanto, se ela é estritamente decrescente, o que eu estou dizendo é que a f' de x, nesse caso, vai ter que ser maior que a f' de P.
porque a função é estritamente decrescente, mas f' de p é zero. E, quando eu estou considerando o intervalo p mais r, aqui eu estou dizendo então que a f' de x, neste caso, ela é negativa. Por quê? Em particular, como a função continua estritamente decrescente aqui, se x for maior do que p, a f' de p tem que ser maior que a f' de x. Isso equivale a dizer então que a f' de x é menor do que zero. Ou seja, o que eu estou observando é que f agora é estritamente crescente no intervalo p menos r a p e estritamente decrescente quando eu estou observando o intervalo p mais r, ou seja, ela cresce até o momento que eu alcanço x igual a p e a partir dali ela começa a decrescer. Portanto, nessas condições, o que eu estou afirmando é que p é máximo local. E isso era o que eu gostaria de demonstrar. Bem, para finalizar a nossa conversa, perceba que por enquanto eu trabalhei com o interior de intervalos. E se eu estiver analisando isso no intervalo fechado, qual seria o critério? O que eu vou fazer é o seguinte. Se eu tenho uma função que é contínua no intervalo AB, então do teorema de Weierstrass, significa que a f admite um ponto de máximo e um ponto de mínimo dentro do intervalo AB. Se a f for diferenciável no intervalo aberto AB, então, para achar esses pontos, que eu já sei que existem, eu posso utilizar um critério específico. Primeiro, eu vou verificar os pontos críticos em AB, no intervalo aberto. Porque eu sei que se tiver um ponto de máximo e um ponto de mínimo, no intervalo aberto AB, a derivada primeira tem que dar zero. Então, eu vou procurar os pontos críticos. Uma vez que eu encontrei os pontos críticos, aí eu vou comparar as imagens destes pontos e a imagem de A e a imagem de B. A partir daí, eu vou definir então qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo da função e em que ponto isto ocorre. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!